Vá para filhão! Qual a diferença entre concordância verbal e concordância nominal? Não se esqueçam, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal Top Top. Bora lá, mais uma aula bacana, né? E talvez os alunos já possam assim perguntar, né? Mas isso é muito fácil, perguntar não, afirmar, né? Concordância verbal e nominal é uma coisa muito simples. Não é tão simples assim. Claro, as bancas, normalmente, elas não cobram qual é a diferença, mas eu vou dar uma pincelada aqui para você sobre a diferença e depois eu vou abordar dois tópicos que têm caído, despencado em provas de concursos públicos sobre esses dois assuntos, belezinha? Mas é claro, meus primeiros exemplos são coisas simples, tá bom? Para você compreender. O assunto mais complexo ele vai depois. Bom, aqui a concordância verbal, se você observar, né, concordância é aquilo que concorda com o verbo, né? Então, o que concorda com o verbo? É o sujeito. Quando o sujeito concorda com o verbo, isso se refere à concordância verbal. Logo, se o sujeito é simples, o verbo fica no singular. Sujeito composto, o verbo fica no plural, e o sujeito no plural, o verbo vai para o plural, né? Sujeito simples, singular, que às vezes o sujeito pode ser simples, mas se ele for plural, o verbo fica no plural, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos a expressão ele aprende, aqui a expressão ele vai ser o sujeito da oração, sujeito simples, singular, então aqui o verbo ele vai ficar no singular. Aqui, ó, eles, tá vendo? Aprendem. Não é só o fato de o sujeito ser simples, né? Aqui ele é simples, mas ele é o quê? Plural. Então, o sujeito simples, plural, o verbo vai ficar no plural. E isso que é concordância verbal. E se o sujeito for composto, no caso, ele, ela, que é o sujeito, né? Aqui o sujeito ele é composto, então o verbo também vai para o plural, beleza? É claro que não vai cair em sua prova expressões tão simples como essas aqui, né? Tem lógica, só estou te passando para você compreender mesmo o que se trata em relação à concordância verbal. Vamos agora analisar a concordância nominal, para depois eu passar dois exemplos bem bacanas que normalmente despencam em provas de concursos públicos, tá bom? Bom, a concordância nominal é a mesma coisa, né? Concorda com o quê? Com o nome. Enquanto concordância verbal concorda com o verbo, concordância nominal concorda com o nome. E o que concorda com o nome? O sujeito? Não, não, não. O sujeito é uma expressão relacionada ao verbo, à concordância verbal. Aqui são os determinantes, concordam com os determinados. O determinado, aqui no caso, né, vai ser o substantivo rua. E aqui o artigo, ele é um determinante. Então, não tem lógica eu falar as ruas, né, ou as ruas da minha cidade, não tem lógica isso. Claro, coisa simples, mas é só para você compreender, né, que a concordância nominal é a relação das palavras que são determinantes, normalmente relacionadas a um substantivo e, em alguns casos, também alguns pronomes, né? A palavra deserta, por exemplo, né? Eu não vou entrar em relação se é um predicativo do sujeito, nada disso. Eu estou trabalhando na análise morfológica. Então, aqui é o quê? É um adjetivo. Então, se é um adjetivo, aqui ó, a rua é um substantivo. A rua deserta, as ruas desertas, percebe? Então, isso que é concordância nominal. É os adjetivos, os numerais, né? Os artigos, eles concordando com os seus próprios determinantes, o substantivo, em alguns casos, os pronomes, beleza? Tranquilinho. Também não vai cair isso aqui em sua prova, né, filhão? Não é possível que uma banca iria te perguntar isso aqui, uma coisa tão simples. Mas o assunto que eu vou te mostrar agora não cai. Fique tranquilo, arrepio. Despenca em provas de concursos públicos. Bora lá analisar que assuntos que são estes. Bom, dois casos que despencam em provas de concursos. Aqui nós temos vende-se apartamentos,
Vendem-se apartamento, vendem-se apartamentos e vende-se apartamento. Qual está correta? Ou será que todas estão corretas, né? Mas será que todas estão erradas? E por qual motivo? Filhão, é muito importante você compreender a respeito da questão da transitividade verbal. É um assunto que eu não vou falar com vocês hoje sobre este assunto, mas você precisa compreender o que é um VTD, né? O verbo transitivo direto, que normalmente é aquilo que vai pedir uma coisa, ou, entre as aspas, uma gente após o verbo. Exemplo, beijar. Quem beija, beija alguém. Quem beija, beija algo, percebe? Então, o verbo beijar, ele é um verbo transitivo direto, né? O verbo vender. Quem vende, vende algo. Quem vende, vende alguém. Ah, mas vende alguém? Vende. Se o filho da pessoa quiser vender, o problema é dele, porque ele vai responder criminalmente. Eu também não quero entrar nesses detalhes, tá? Não me faça arrepiar, não, que eu só estou querendo mostrar para você que se aparecer um verbo com uma coisa após o verbo, normalmente este verbo é um verbo transitivo direto, se é que ele não peça uma preposição, que eu também não vou entrar nesses detalhes, tá? Tá, então aqui nós temos o verbo vender, que é um verbo transitivo direto, beleza. Um VTD, aqui nós temos um VTD, aqui nós temos um VTD e aqui nós temos um VTD. Quem vende, vende algo, né? Ou em alguns casos, alguém, belezinha. Então, quando aparecer o VTD mais a palavra se, esta construção ela é obrigatória, tá? Tem que aparecer o VTD mais a palavra se. Aí o que você vai observar? A coisa, aqui ó, isso aqui é coisa, é coisa, é coisa. Apartamento é coisa, não é? Exatamente. Então, olha, a coisa, ela vai ficar no plural se o verbo estiver no plural. A coisa vai ficar no singular se o verbo estiver no singular. Isso é concordância verbal. Um dos assuntos que mais cai em provas de concursos públicos, independentemente da banca, né? Tanto é que esta coisa que está do lado de lá vai se tornar o sujeito da oração quando aparecer um verbo transitivo direto mais um se, que é um pronome apassivador. Então, vamos ver qual a informação que está correta e qual a informação que está errada. Apartamentos está o quê? No plural. Vende-se, não, está errado. Deveria ser o quê? Vendem-se. Então, esta informação ela está errada, né? Agora vamos ver de baixo. Apartamento está no singular. Vamos ver? Vendem-se apartamento. Errado. Se a coisa está no singular, o verbo deveria estar também no singular. Esta informação também está errada. Vamos ver de baixo. Vendem-se apartamentos. Opa! A coisa está no plural. Logo, o verbo está no plural, está o quê? A informação está correta. E a de baixo, vende-se apartamento. Apartamento está o quê? No singular. O verbo também tem que estar no singular. Se está no singular, então a informação está correta, belezinha? Agora vamos ver uma informação sobre a concordância nominal, tá bom? Para a gente fechar de vez esse assunto aqui. Bom, é claro que esses adjetivos, né, artigos, às vezes alguns numerais, dentro da linha de pensamento que eu te passei, são informações que normalmente não caem. Mas existem algumas palavras que despencam. A palavra só e a sós, por exemplo, é uma matéria relacionada à concordância nominal. E eu preciso saber utilizar essa expressão, porque além de elas caírem muito em provas de concursos públicos, fica feio, né? Você falar a expressão errada, você está em uma reunião, diante de seus amigos e tal, e ficar falando aquele português meio errado, fica feio, né, filhão? Então vamos prestar bastante atenção. Existe regra? Existe. Olha só que bacana, tá? A expressão só, né? Ela é como se ela significasse sozinho, tá? Sozinho ou sozinha. Ó, ela está só, beleza. Sá não existe ela está sá não, tá? É sempre só, tá certo? Não existe ela está sá, elas estão sás, não existe isso não. É S-O, beleza? Tranquilinho. Agora olha aqui, ó, elas estão sós. Percebeu uma coisa? Se o sujeito, no caso o pronome, vai olhar para o sujeito, né? Se o pronome está no singular, o só fica no singular, percebe?
Se o pronome está no plural, o sós fica no plural, tranquilinho, sem problema algum. Agora, existe uma outra expressão que é a que mais despenca em provas de concursos públicos, em se tratando de concordância nominal, que é a expressão a sós. Observe, eles estão a sós. Tranquilinho, esta informação está correta dentro da língua portuguesa. E a de baixo, ele está a só. Será que está certo? Filhão, está errado. Não existe na gramática a expressão a só. A expressão a sós, ela é uma expressão invariável, ou seja, independentemente de o pronome estiver no plural ou no singular, a expressão sempre será a sós, tá certo? Eles estão a sós, ele está a sós, e dessa forma nós vamos fechar a aula de hoje. Top, top, galerinha! Gostou da aula? Se você gostou, agora já deu like, já compartilhe este vídeo com seus amigos e também inscreva-se em nosso canal do YouTube, tá bom, filhão? Nós estamos quase batendo 200 mil inscritos aí, beleza? E não se esqueçam, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, arrepio, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. Valeu, filhão, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!